Boa tarde, tudo bem? Bom, estou aqui para falar um pouquinho aqui nos próximos minutos sobre gestão de portfólio. Inicialmente, queria agradecer a toda a organização da Campus Party pelo convite. É uma honra poder estar aqui compartilhando um pouquinho de conteúdo, um pouquinho de histórias, um pouquinho de vivências. Queria agradecer a presença de alguns conhecidos ali, o Márcio, né, aqui na frente também. Mas vamos lá. Me apresentar inicialmente, meu nome é Daniel. Atualmente eu estou como Head de Produtos na Zup Innovation, né? Eu tenho um background, sou daqui do Amazonas, sou amazonense, minha formação é aqui no Amazonas. Tive a oportunidade de fazer formação em algumas instituições fora, como na Auto University em Helsinki, e tive a oportunidade de fazer algumas palestras fora, em Vegas, Argentina, Estados Unidos, enfim. Qual que é o objetivo hoje? E é uma pergunta que eu gosto muito, porque é como a minha terapeuta começa sempre os nossos papos. Para onde vamos hoje? E é justamente essa reflexão que eu quero trazer para vocês sobre o tema de gestão de portfólio. O objetivo hoje é que nesses próximos minutos eu consiga trazer para vocês alguns desafios que empresas têm vivido em processo de transformação digital quando se deparam com um volume grande de produtos que têm que lidar. Então, provavelmente, alguns de vocês já devem ter ouvido ou vivem a realidade de gestão de produtos e são realidades muito particulares de um produto buscando alcançar um objetivo de negócio no mercado. O desafio que a gente vai trazer agora, nesses próximos minutos, é falando como que a gente consegue fazer, através da composição de vários produtos, o resultado de um negócio. Então, é isso que a gente vai ver um pouco mais à frente. Qual o cenário que nós temos atualmente? Nós estamos aí nos últimos anos, há pelo menos uns 5 anos, a gente escuta falar de transformação digital. Então, já tive a oportunidade de passar em algumas empresas, há alguns anos atrás, em que o grande discurso é assim: o que a gente precisa fazer para digitalizar? O que a gente precisa fazer para inovar? E isso houve um processo de aceleração no período de pandemia, em que as empresas tiveram que se digitalizar, e eu não vou entrar nesse mérito, nesse detalhe, que isso é lugar comum para todo mundo. O fato é que as empresas se digitalizaram. E é interessante porque tem uma pesquisa do Gartner aqui nessa imagem, e aí vamos focar aqui nesse polo central, nessa coluna central, em que ele traz alguns números interessantes. Então, 60% dos conselhos de administração entendem que já houve avanço nos últimos anos dentro de jornadas de transformação digital. Alguns deles acreditam que alcançaram totalmente esse objetivo e, quando a gente olha para apetite de risco, muitos deles dizem assim: eu vou continuar investindo nessa parada porque está trazendo algum retorno. O ponto que nós temos agora, diferente de alguns anos atrás, é esse aqui. É a previsão e a perspectiva de inflação no mundo e o ambiente macroeconômico que a gente está. Então, quando a gente olha para esse cenário, os fundos de investimento têm sido muito mais criteriosos no aporte de recursos em tecnologia, dado que a gente tem um cenário diferente de alguns anos que a gente tinha um grande volume de dinheiro entrando. Não que não tenhamos ainda, só que nós estamos no momento, por conta desse panorama geopolítico principalmente, que está muito mais criterioso. E aí, o ponto é: as empresas entraram em jornadas de transformação dos seus negócios. Então, eram pokémons que eram lentos, que tinham alguma presença de mercado, eram pokémons, tinham sua relevância. Entretanto, o mundo ficou mais rápido e eles precisaram se desenvolver. Então, houve evolução dessas empresas. Essas empresas, quando a gente olha para o mercado tradicional, eram empresas varejistas, de entretenimento ou qualquer outro segmento, em que elas tiveram que olhar para o digital, tanto para melhorar a sua eficiência operacional, quanto para alcançar novos negócios. Isso foi um puta desafio. Por quê? Porque eram as empresas mais ou menos tradicionais, e eu falo tanto em modelo de desenvolvimento de software, quanto de orientação de mercado, que tiveram que ter algum grau de digitalização. Mas evoluíram. Em maior ou menor grau, já são alguns pokémons mais evoluídos. Por outro lado, nós temos empresas, que ou são nativas digitais ou se aproximam mais de um ambiente de venture builder, em que elas já nascem rápidas, a sua essência de ser ágil, de ser rápida, de entregar valor, de testar mercado, e elas tiveram que acelerar. E essa aceleração veio como? Através de uma composição de novos produtos que foram sendo lançados a partir da digitalização do consumo nos últimos 5 anos. O ponto-chave que nós temos é que tanto os pokémons que eram mais lentos, quanto os pokémons que já eram rápidos e ambos evoluíram, todos eles agora têm um conjunto de produtos que eles precisam fazer a gestão de carteira.
E a grande pergunta para um executivo, para um conselho de administração, ou mesmo para os investidores, é: será que eu estou colocando meu dinheiro no lugar certo? A gente não pode esquecer que quando a gente fala de produto, de tecnologia, a gente está falando de negócio. A gente está falando de alguém que está aportando o seu capital ali, esperando o retorno naquela parada. E essa é a dinâmica que eu quero mostrar um pouquinho para vocês. E aí, quando a gente fala de gestão de portfólio de produtos digitais, é um nome pomposo pra cacete, a galera olha assim: caraca, que parada é essa? Mas o negócio, de forma bem simples, é como se nós tivéssemos vários produtos na minha carteira, né, no meu cardápio, e eu precisasse entender quais são os produtos que não podem faltar na minha prateleira, quais são os produtos que eu posso tirar, quais são os produtos que eu posso melhorar, porque eu estou alcançando um novo nicho. Então, esse é o desafio que a gente tem quando a gente fala de gestão de portfólio de produtos. Certa vez eu estava conversando com um executivo do mercado financeiro e ele fez uma analogia que eu achei brilhante quando a gente fala de gestão de portfólio. A analogia que ele fez é assim: quando a gente está falando de produtos digitais e um portfólio de produtos digitais, é como se a gente entrasse numa grande loja de chocolate. Então, tudo que a gente olha é colorido, tudo que a gente olha parece muito gostoso, tudo que a gente olha parece que a gente vai adorar. Só que a gente pode escolher um chocolate, morder e perceber que ele é sem açúcar. E eu não gosto de chocolate sem açúcar, eu gosto dele muito doce. Só que eu já perdi o meu investimento. Então, o grande desafio é a gente olhar para o mercado de tecnologia, entender quais são os melhores chocolates alinhados com o meu momento de vida, que pode ser zero lactose, com açúcar, sem açúcar, chocolate branco, e entender qual o melhor chocolate que eu vou colocar o meu dinheirinho naquela parada. Então, é uma analogia bem interessante, muito simplista, muito simplória, em que ele mostra muito a realidade de gestão de produtos. Eu estou falando aqui, pode parecer tudo muito distante, mas a gente tem alguns exemplos concretos, né, de portfólios, de produtos, e que acabam formando ecossistemas, tanto no âmbito global, exemplo do que a gente já ouve falar muito aí de Google, de Amazon, de Microsoft, mas também temos isso no mercado nacional, né? Então temos a Magalu, temos aqui no mercado local, temos a Bemol, por exemplo, temos o OLX também, que começa a ter um portfólio de produtos em cima da sua marca, e temos o Mercado Livre. Esse artigo, essa imagem, apesar dela ser de 2021, 2022, ela tem alguns aspectos interessantes. Esse aqui é o ecossistema do Mercado Livre. Então a gente tem, de um lado, o marketplace, né? Então são produtos que estão sendo vendidos e comprados dentro de uma plataforma de varejo. A gente tem a plataforma de envio de produtos, a gente tem a plataforma de pagamentos. E é interessante porque quando a gente olha esse gráfico, a gente começa a perceber métricas de produto que, se a gente olha isoladamente, a gente consegue avaliar o resultado de cada produto. Ou seja, se eu olho a plataforma do Mercado Livre enquanto marketplace, eu provavelmente vou olhar o volume de vendedores cadastrados, o volume de transações realizadas. Na hora que eu estou olhando para o mercado pago, por exemplo, eu vou ter que me preocupar, por exemplo, com questões de qual o volume de transações que está sendo feito, qual o volume de cash-in que eu estou tendo na minha conta digital. E na hora que a gente soma esse resultado todo, o que importa para o acionista, o que importa para o conselho de administração é esse central. São métricas que é a composição da soma desses vários produtos que vão dizer assim, o quanto que o meu dinheiro, que o meu boi está engordando ou não. Então aqui a gente está pegando informações de vários perfis de produto e a gente consolida numa perspectiva estritamente financeira. Então esse é um exemplo muito interessante, porque nem sempre, e é uma provocação que eu sempre faço nas organizações, o sucesso individual de um produto, ele é necessariamente o sucesso do portfólio como um todo. E tem vezes, né, que você vai ter que olhar o contexto, que você vai ter que olhar os riscos, em que você vai ter que matar um pouquinho um produto para que seu ecossistema possa crescer. Então, isso a gente só consegue fazer através da gestão de portfólio. E aí vem a pergunta, beleza, a gente tinha um mercado de empresas, entre aspas, tradicionais, que foram empurradas por uma necessidade de inovaram. Tem empresas ali como a Movile, que teve ali a transação de aquisição com a iFood, que eram empresas nativas digitais, que também compuseram seu portfólio. E aí vem a pergunta assim, porra, mas são empresas grandes, para que elas estão olhando para outros mercados? Por que precisa diversificar? Tem alguns aspectos, eu trouxe aqui 3 para vocês. O primeiro é como que eu faço o dinheiro crescer. Então, por exemplo, eu sou varejista, tenho 20 anos de mercado, eu tenho um posicionamento de mercado.
Se eu não fizer nada, provavelmente o meu negócio corre risco de ser engolido por alguma plataforma de e-commerce, exemplo da Amazon ou do próprio Mercado Livre. Ou seja, eu preciso expandir, eu preciso inovar para que eu possa continuar gerando fluxo de caixa positivo. Um segundo pilar que é importante para a gente entender por que a gente precisa inovar é para a gente mitigar risco. Então, vocês com certeza já ouviram aquela máxima de que a gente não deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Em negócios, em gestão de portfólio, é a mesma coisa. Então, se você é um varejista e 100% do teu investimento está ali, se a gente tem, como tivemos uma crise de saúde pública em que as lojas fecharam, minha vaca parou de dar leite, a vaca parou de gerar receita. Então, aqui a gente precisa diversificar e precisa inovar para a gente mitigar riscos. Então, a gente precisa entender o mercado, entender para onde que a gente pode ir, para que se uma fonte daqui começa a ter problemas de geração de fluxo de caixa, a gente possa ter em outros. E, por fim, que eu consiga entender movimentos de mercado. A gente está num momento em que, até 30 anos atrás, a gente tinha segmentos e fronteiras muito bem estabelecidas. Assim, eu sou do varejo, eu sou da indústria. Hoje em dia, a gente não sabe mais o que é varejo, o que é banco, o que é entretenimento, porque está tudo misturado. E a gente precisa estar muito atento para isso. E onde que o portfólio ele é importante? A gestão de portfólio ele ganha um valor muito grande. Porque aqui são 3 variáveis que eu preciso equilibrá-las. Então, eu preciso entender, por exemplo, o quanto que eu preciso aumentar ou minha receita ou minha lucratividade em face a uma estratégia de mercado. E também como que eu vou fazer a alocação de investimentos. Né? Então, se vocês fossem investidores aí de grandes fundos, vocês colocariam 100 milhões de dólares em um mercado não tão promissor? Provavelmente não. Então, essa análise é importante e tem 2 pontos que acabam norteando muito isso. São as teses de investimento que as empresas trabalham, e aí pode ser em cima do varejo, do consumo, da mobilidade urbana, mas também com o apetite a risco. Então, é o apetite a risco do investidor, que às vezes, não, eu vou bancar esse risco em que eu posso ter uma perda, mas se eu conseguir ter um payback interessante, vale a pena porque é um mercado que está crescendo. Então, esse tipo de análise é o que a gente precisa fazer para entender por que a gente precisa inovar. Aí, beleza, vocês entenderam que precisa inovar para mitigar risco, essa parada toda. Aí vocês dizem assim, então beleza, vamos fazer um hackathon na empresa em que a gente vai começar a ter ideias. Porra, maneiríssimo, maneiríssimo. Aí vocês fazem, mobilizam 200 pessoas na empresa, tira foto, Instagram, lugar instagramável, bonito pra cacete, gerar o primeiro lugar. Será que o modelo de negócio que surgiu ali, que vocês estão apostando, que vocês investiram, que vão montar uma equipe para aquela parada, é o melhor modelo de negócio que vocês precisam? Então, assim, é importante que vocês entendam quais são os tipos de inovação. E é importante, aqui é um dos modelos que nós temos, que são os 10 tipos de inovação, em que a gente consegue clusterizar as inovações em 3 grandes blocos: experiência, configuração e oferta. Então, assim, fiz uma hackathon, tive uma ideia foda, primeiro lugar, só que é no cluster de oferta. Será que esse é o cluster que meu momento de empresa precisa nesse momento? Então, isso daqui é interessante porque, a partir do momento que você consegue entender qual o melhor foco que você precisa dar, você começa a ter uma variável interessante que é de intencionalidade na inovação. Ou seja, você pode fazer a hackathon, mas você vai poder ter a oportunidade de dizer assim, ó, o meu foco de inovação vão ser inovações voltadas para melhoria de experiência ou para melhoria de oferta. E, a partir disso, discutir modelos de negócio. Então, esse é um ponto muito importante. O outro, ele se refere a onde diversificar. Então, tem alguns modelos. Então, um deles aqui, que é da Harvard Business Review, os professores de Harvard, em que eles classificam a diversificação, nesse lado aqui, em 3 grandes blocos. O primeiro é o do meu core business. Né? Então, onde que eu estou atuando no meu horizonte 1 e quanto que eu consigo otimizar. O segundo são de nichos adjacentes e o terceiro em blocos e em mercados que eu nunca explorei. E é interessante porque a gente consegue entender qual o momento que eu estou, seja em cima de como eu quero ganhar e sobre onde eu quero atuar. Ou seja, eu tenho uma tecnologia existente em um mercado novo, é uma estratégia. Se eu tenho uma tecnologia nova num mercado novo, é outra estratégia. E a gente precisa entender essas variáveis para que a gente possa entender e definir claramente qual é a estratégia e quais são os objetivos que a gente espera, mesmo em um contexto de experimentação, para que a gente consiga direcionar. Então, isso daqui é um modelo que se aplica tanto para modelos tradicionais, aquele primeiro Pokémon, quanto para modelos nativos digitais, como o segundo Pokémon que a gente mostrou
mais à frente. E aí, beleza, montamos essa parada toda, você olha e diz assim, porra, tô com o cinto do Batman maneiro, tô conseguindo entender onde diversificar, eu tô tendo intencionalidade na minha inovação, então eu tô pronto para deslanchar no mercado. E na hora que o gerente de portfólio, o gestor de portfólio pensa isso, naturalmente vem essa daqui, vem um bafo quente do mercado e do investidor diz assim, cadê o retorno? Tu trouxe um monte de análise, eu não sei o quê, eu quero o retorno. E aqui a gente vive isso no desenvolvimento de software, em que o desenvolvedor está ali codando, em que tem o PO, o Scrum Master, ou qualquer posição de gestão que está ali fungando no cangote. E aí tem o gestor de portfólio que está dizendo assim, ó, PO, PM, Scrum Master, cadê o resultado? Mas no final o que a gente tem são conselhos esperando o resultado sobre o investimento. E aí beleza, nessa hora a gente volta para casa, chora em posição fetal, porque a gente precisa fazer a seguinte reflexão. Beleza, eu estou na Campus Party, eu estou entendendo que eu preciso entender de tecnologia, mas está vindo um maluco aqui dizer que eu também preciso entender de negócio. É isso mesmo. Então, essa reflexão que vocês precisam ter e entender que novas caixinhas de ferramentas vocês precisam desenvolver. E é isso que eu quero falar para vocês, algumas coisas que eu já vivi, aprendi e usei ao longo dessa estrada. Primeiro ponto. Quando a gente fala dessa habilidade e essa capacidade de olhar para o mercado e conectar isso com o produto, tem alguns building blocks que são importantes. Primeiro, vocês precisam olhar para tendências de mercado e para tendências de comportamento. Assim, nós somos seres humanos, nós compramos, nós geramos atos de consumo. Só que a partir da mudança do mercado e da sociedade, esses comportamentos mudam. E é importante que vocês, enquanto profissionais de tecnologia, profissionais de negócio, tenham essa visão para onde o mercado está indo. Né? Então, a gente teve um exemplo muito claro no meio da pandemia, só que ele foi muito abrupto. Mas o ponto é, o que a inteligência artificial, por exemplo, pode provocar no mercado que eu atuo? Será que vocês já estão monitorando essa parada? Aqui uma lição aprendida que eu tive, e foi uma lição aprendida interessante de sucesso, é que vocês consigam ter profissionais de pesquisa. Né? E aí podem ser designers, antropólogos, sociólogos, psicólogos, que ajudem a entender, por exemplo, para onde o mercado está indo, para onde o comportamento do ser humano está indo. Né? Então isso é interessante. Além disso, tem outras consultorias globais, como a Euromonitor, que lança todo ano relatórios de tendências de comportamento humano. Vale muito a pena dar uma olhada. Outro ponto, e aí se apoiando ali na teoria de Michael Porter de estratégia, olhar para competidores e substitutos. Beleza, eu sou um banco que está falando de Beyond Banking, então eu tenho que olhar para o banco, mas eu tenho que olhar para o varejo. Então eu preciso olhar não só para quem é meu competidor, mas também para o meu substituto. Eu preciso olhar para o ambiente macroeconômico, então, será que o conflito na Ucrânia e na Rússia pode impactar de alguma forma o meu mercado? Tendências tecnológicas, como eu falei, o quanto ou se IA vai impactar o meu negócio, quanto blockchain pode impactar. Ambiente regulatório, né? Então, se você está em ambientes como saúde ou ambiente de finance, você tem que olhar e monitorar isso constantemente. Modelos de negócio e resultados de segmentos. Isso aqui é uma prática que eu tenho, então todo trimestre, as empresas que têm capital aberto em bolsa, eles publicam seus resultados. Então uma boa prática para vocês monitorarem enquanto gestão de portfólio é trimestralmente entrar nesse site de relações com investidores e entender para onde o mercado está indo os resultados. Aqui também são algumas dicas de métricas que vocês possam utilizar para avaliar o sucesso do portfólio de vocês. Uma coisa é quando a gente olha o sucesso do meu produto. E vocês já devem ter ouvido frameworks, metodologias, que vão dizer, não, usa o One Metric That Matter, North Star Metric. Aqui a gente não está olhando para métricas de sucesso de produto, para métricas de sucesso de portfólio. Então a gente está olhando, por exemplo, para um pilar financeiro, em que a gente tenha métricas como a minha capacidade de gerar receita, como a gente viu naquele exemplo do Mercado Livre, a nossa capacidade de gerar EBITDA do portfólio como um todo, o valuation da empresa, pode ser que eu tenha uma spin-off que está surgindo, que ainda não tracionou, mas tem um potencial de mercado muito grande, que começa a melhorar meu valuation. O share of wallet, se eu tiver numa relação de consumo, então o quanto que eu consigo começar a ocupar a carteira do meu cliente com a minha marca. LTV e CAC, que são métricas que vêm de produto, mas nesse momento a gente não está olhando de um produto, mas sim da composição como um todo. O quanto e para onde eu estou fazendo a alocação de recursos e o retorno no meu investimento. Vocês percebem, boa parte das métricas são financeiras.
Então, de novo, quando a gente está falando de gestão de portfólio, a gente está falando da alocação de recursos e retorno que a gente vai garantir sobre isso. Do outro lado, algumas métricas que são interessantes sobre cliente, que também faz parte desse horário de portfólio. Primeiro, qual é a capacidade de aquisição de novos clientes para o meu ecossistema? Ou seja, eu tenho uma marca que está olhando para logística, como a gente viu no Mercado Livre, uma de e-commerce e uma de pagamentos. Beleza, mas eu tenho uma brand Mercado Livre. Qual é a minha capacidade de atrair novos clientes, usuários, para tocar essa marca? Segundo, qual o volume de usuários ativos mensais no meu ecossistema? Ou seja, eu não estou olhando só para um produto. Ou seja, eu estou olhando qual é a minha capacidade da minha marca tocar o mercado. Qual é o volume de perdas de clientes que eu tenho, não só de um produto, mas do meu ecossistema global, e também qual a penetração que eu tenho, por exemplo, dentro de uma população economicamente ativa ou dentro do nicho de mercado que eu estou atuando. Dada essa salada toda, você já entendeu o que você precisa monitorar, você já entendeu quais são as métricas que você precisa acompanhar. Uma boa prática é que vocês consigam criar uma composição, uma visão integrada de roadmap de todos os produtos. Por quê? A gente tem iniciativas, vou usar de novo o caso do Mercado Livre, que é um case público, a gente tem capital aberto, em que eles têm produtos que têm ações de marketing particulares. Só que o cliente é o Daniel, cliente Mercado Livre. Então pensa só a situação, eu sou cliente Mercado Livre, de manhã recebo um SMS de uma oferta do e-commerce. De tarde eu recebo uma oferta do Mercado Pago. De noite eu recebo no Mercado Envio. Eu vou dizer, cara, tem uma maquininha de gerar spam para me mandar coisa do Mercado Livre. Então aqui a gente consegue ter uma visão integrada tanto das ações de product marketing, quanto também de roadmap de produtos. Por quê? Porque pode ser que uma feature que a gente está colocando num produto, ele gere algum grau de canibalização em outro produto que eu estou atuando, caso a gente esteja trabalhando em ecossistemas. Se a gente tiver num portfólio que atua em nichos separados, esse risco não acontece tanto, mas se a gente estiver falando de ecossistemas, isso acaba sendo amplificado. Uma parada também que é muito maneira, eu adoro isso aqui, é a análise recência, frequência e valor. Ou seja, primeiro, qual é a última vez que o meu cliente tocou a minha marca? Ou seja, foi há 2 semanas? Foi nas últimas 4 horas? Faz 2 anos? Com qual frequência ele toca a minha marca? 2 vezes por ano? 3 vezes por dia? E qual o valor que está transacionando? Isso aqui é bem interessante, por quê? Porque a gente consegue identificar, por exemplo, qual o esforço ou qual a estratégia que eu vou ter que utilizar para fazer que um cliente novo, acabei de adquirir o cliente, ele acabou de fazer o cadastro dele, e eu vou torná-lo um cliente de alta frequência e alto valor. Será que eu tenho que fazer uma estratégia de marketing? Ou então, eu tenho um cliente que já fez o cadastro, está inativo, porque tem meses que ele não conecta com a minha marca. Como que eu faço ele se tornar um cliente, mesmo de pouca frequência, mas com baixo valor? Ou seja, ele volta a girar alguma coisa. Será que eu tenho que ouvi-lo e fazer alguma estratégia de CS? Dizer assim, o que aconteceu? Por que você não voltou mais na nossa marca? Ou então, um cliente novo, que eu quero torná-lo um cliente com alta recência, alta frequência e baixo valor. Um valor pequeno girando e tendo contatos contínuos. Sei lá, explorando novos canais de atendimento. Será que eu tenho que fazer parcerias? Então, essa análise, recência, frequência e valor, acaba trazendo drivers bem interessantes para você entender como e onde alocar estratégias, seja de CS, de marketing ou de M&A. Uma outra ferramenta que é super útil é quando a gente olha para a matriz BCG. Né? Então, a matriz BCG, ela nos ajuda a entender, por exemplo, quais são os produtos que são as vacas leiteiras do meu portfólio. Ou seja, são marcas, são produtos que já têm um grau estabelecido no mercado, têm uma taxa de crescimento razoável, só que não deve expandir tanto, mas é de onde vem a grana. Só que eu também preciso entender quais são os produtos que eu estou projetando que vão ser estrelas. Isso daqui nos ajuda muito a entender sobre a alocação de investimento. E um ponto, que aí é uma lição aprendida de vida, é que o momento do ciclo de vida de produto, ele influencia aqui. Ou seja, se você tem um produto que está ali como vaca leiteira e ele está no ciclo de vida de declínio, parceiro, você precisa fazer alguma coisa urgente. Então, a análise BCG, vocês precisam fazê-la de forma integrada com o ciclo de vida dos produtos que compõem o portfólio, para que vocês consigam entender como e onde direcionar essa inovação. Por fim, já para respeitar aqui o tempo, essa ferramenta é uma ferramenta muito interessante do Alex Osterwalder, que é lá do Value Proposition Design, em que ele diz assim,
Se eu tenho um portfólio, eu tenho dois grandes blocos de inovação. Um em que eu vou explorar o portfólio. Aqui eu tenho uma baixa maturidade sobre as ideias e sobre os produtos que eu vou gerar. Então aqui eu tenho uma alocação de investimento pequena e o meu desafio é como que eu consigo sair do explore para o exploit. Então aqui eu estou falando de ideias que estão novas, que estão sendo incubadas dentro da minha empresa, através de hackathon, que começam como hackathons e vão crescendo. E o grande desafio é como trazê-la para cá, para uma camada de exploit, em que ela se torne um produto maduro. Então, da mesma forma que a gente pode fazer para a matriz BCG, a gente pode fazer uma análise entendendo onde cada produto nosso se posiciona dentro dessa ferramenta. E aí, a última reflexão que eu queria trazer para vocês é que a gente fala muito de tecnologia e sobre a nossa capacidade de desenvolver habilidades tecnológicas. Só que a gente tem a inteligência artificial batendo nas nossas portas, em que a gente começa a ver, por exemplo, IA gerando código de forma automatizada. Então, a provocação que eu queria fazer e deixar para todos é que vocês, além das habilidades tecnológicas de IA, inclusive, vocês também olhem para essas habilidades, essa caixinha de ferramentas de negócio. Por quê? Porque aqui a gente está falando, numa primeira camada, desenvolver produtos. Então aqui a gente está falando de tecnologias, de product delivery, de product design, product discovery. Só que a gente está falando que isso aqui se conecta com transformação de negócio. E no final do dia, essa parada se conecta com gestão de investimento. Então, se vocês não começarem a entender que o que vocês estão produzindo, que a história que vocês estão comitando no final do dia, ela está visando aquilo, isso pode ser ruim para vocês não entenderem o resultado do trabalho de vocês. Então, isso aqui é interessante que vocês entendam que no final é tudo sobre negócio. É sobre nossa capacidade de profissionais de tecnologia ampliar o resultado de uma organização. Eu queria agradecer a todos e todas que estiveram aqui comigo. Deixo o meu contato, né? Só leia o QR Code disponível para cafés e chopps. E vai ser um prazer poder trocar uma ideia com vocês. Obrigado e fica aberto a perguntas. Olá, muito boa palestra, os assuntos bem abordados. Isso vale tanto para a área de dev, área de infra, área de cloud, serviços, de TI, tudo engloba nesse aspecto de você ter um portfólio, ter um produto e servir para ter lá na frente um retorno de valor para o cliente ou até para a própria empresa, né? Então, é isso. Então, por exemplo, se tu tem uma business unit de cloud, então o teu produto, a tua vertical de cloud, ela existe para entregar valor de negócio. Se tu não tens uma vertical, e ela é uma vertical de desenvolvimento de produtos, mas ela tem a parte de infra embutida, na hora que a gente fala, por exemplo, de resiliência, que a gente fala de qualidade de software, é como que a gente consegue aumentar a disponibilidade do meu produto no mercado. E isso daí é o quê? É dinheiro entrando. Então, na hora que a gente está falando para um dev sobre qualidade de software, que a gente está falando para alguém de infraestrutura sobre resiliência, a gente está falando no final do dia sobre a capacidade de deixar um produto disponível na prateleira para que alguém pegue e gere dinheiro sobre ele. Então, é algo que se aplica para todos os contextos. Mais alguém? Obrigado, galera. Valeu.